Olá, meu nome é Guilherme Neri Aten, eu sou professor aqui do IACS desde 2005 e dou aula de linguagem publicitária e também de comunicação e filosofia. O artigo que vocês escolheram é O Perfume do Mundo, né? Que é um artigo que eu fiz com a professora Fernanda Ferreira de Abreu. Esse é um artigo que a gente estava muito interessado em fazer, a gente percebeu que faltava assim, algum estudo que mapeasse um pouco do que tem sido falado, o que tem sido escrito e tal sobre o olfato, né? Assim, o olfato em geral, nas ciências humanas e sociais, mas também o olfato na comunicação, o olfato na publicidade e no marketing. Então a gente fez um artigo bastante introdutório porque a gente mesmo estava interessado em tomar pé da situação, em levantar a literatura da área que já tinha sido escrita sobre esse tema. Então a gente fez uma pesquisa. Metodologicamente, eu diria que ela foi uma pesquisa exploratória, porque a gente, na verdade, estava explorando o que já tinha sido feito e publicado recentemente, né, sobre as questões do olfato. Enfim, então uma pesquisa exploratória, tanto da literatura da área quanto dos cases. A gente foi procurando casos recentes aí que o mercado tem feito. Então a gente também foi procurar as revistas do mercado que estão contando o que o mercado está fazendo nessa área. A gente buscou especificamente o que tem sido feito nos últimos anos em termos de estratégia, né, de mercadológicas usando o olfato. Na verdade, o nosso interesse era entender um pouco do olfato na cultura ocidental, que é a nossa cultura e tal, mas também entender como é que recentemente a publicidade e o marketing estavam se aproximando dessas pesquisas. Então, na verdade, a nossa questão era muito mais o olfato na sociedade, na cultura, entender um pouco disso, né? E, a partir daí, como é que isso tem impacto nas estratégias de marketing e de publicidade. É claro que outros sentidos do corpo, como o tato e o paladar, também são considerados menores na nossa cultura ocidental. A visão sempre foi muito privilegiada e, em segundo lugar, a audição, né? E esses outros três, o olfato, o tato e o paladar, sempre foram considerados menores. E aí o olfato a gente se interessou, porque a gente começou a ver meio que espontaneamente, a gente viu alguma coisa aqui, outra ali, eu e a professora Fernanda, e a gente ficou com vontade de entender um pouco melhor. Sinceramente, eu não tenho nenhuma memória por exemplo, de eu ter entrado numa determinada loja e ter sentido um determinado cheiro. Eu particularmente não tenho, e isso, na verdade, só comprova a força dessa estratégia, porque para o marketing sensorial e para o marketing olfativo, quanto menos a pessoa conscientizar e racionalizar isso, melhor é a estratégia. Exatamente a força da exploração do olfato é fazer o consumidor naquele ambiente, naquele ponto de venda, mergulhar num clima sem ele entender que ali há uma retórica sensorial, não é uma retórica das palavras, né? Verbal, mas é uma retórica sensorial que faz com que ele se sinta confortável no ambiente. A ideia da loja conceito é diferente da ideia de uma loja comum, como um ponto de venda que faz uma venda, por exemplo, no varejo. A loja conceito está menos preocupada em vender os produtos que ela está apresentando do que fazer uma apresentação multissensorial daqueles produtos, né? Quando a gente estava estudando isso há um ano atrás, a gente teve uma dificuldade muito grande de achar resultados precisos em termos de venda, até porque é muito difícil você ter um resultado, um relatório que te diga assim, para a empresa, para a gente poder estudar isso e olhar isso. A gente não encontrou um relatório que dissesse assim, olha, da nossa marca a gente fez um monte de propaganda e deu X de venda, mas quando a gente usou o odor, a gente teve X mais 1 em termos de retorno financeiro. Eu, na verdade, tenho sim uma grande preocupação assim, social e política com relação a isso. Porque, por exemplo, para falar bem disso e dizer que isso só tem coisas positivas, o mercado já faz. O que a gente aqui na academia tem que fazer? A gente tem que refletir sobre as coisas e como a gente não está envolvido financeiramente com esse tipo de estratégia, a gente não tem obrigação nenhuma de achar que só tem coisa boa. Então, assim, a gente vê que tem algumas coisas que podem ser interessantes, dependendo da ação publicitária e de marketing que se esteja fazendo. Mas, a princípio, assim, como você fala que o olfato ele se comunica diretamente com o inconsciente dos consumidores, sem dar ao consumidor, na maioria das vezes, a possibilidade de fazer um filtro racional, um filtro consciente disso, eu acho que isso acaba, no geral, dando em problemas éticos e políticos, sim, porque
você na verdade está fazendo uma espécie de manipulação do consumidor, já que você está fazendo com que o consumidor tenha sensações positivas atreladas à sua marca, mas sem o consumidor saber que isso está acontecendo. Então eu particularmente acho que é muito complicado, a gente tem que ficar de olho nisso, mas a gente tem que oferecer uma visão que seja para dialogar com o mercado, mas com um ponto de vista crítico. Por exemplo, para a gente formar melhores publicitários, melhores profissionais de marketing, pessoas socialmente engajadas, pessoas, eticamente engajadas na vida, porque a gente está formando não só profissionais, mas cidadãos também, né?